Amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós estamos então com mais um vídeo para fecharmos o assunto de idolatria, mais especificamente falando agora da influência cananita na idolatria do povo judeu. Nós vimos a influência dos egípcios no vídeo passado, então agora vamos ver a influência da religião cananita quando o povo se coloca na terra prometida. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Aqui eu fiz uma subdivisão de menções e de situações de idolatria cananita nos juízes, nos reis e nos profetas. E ao final nós vamos ver as principais divindades, assim como nós vimos lá nos egípcios, nós vamos ver as principais divindades cananitas e a mensagem que fica para nós de tudo isso. Então vamos lá. Na época dos juízes, nós vamos observar uma constante na vida do povo. O povo tinha altos e baixos. Num determinado momento, ele estava adorando a Deus e quando adorava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, com toda a sua dedicação, Deus os abençoava. Eles ficavam seguros naquela terra que Deus havia lhes dado e eles tinham prosperidade. Entretanto, dali a pouquinho, eles começavam a se desviar dos caminhos de Deus, dos mandamentos de Deus, e eles acabavam praticando idolatria, ou seja, eles se entregavam àqueles deuses dos povos que estavam ali, que estavam em volta, que eles não destruíram, não afastaram, e acabavam então caindo numa armadilha espiritual. De que jeito? O jeito de que, se eles se afastavam de Deus, Deus não os protegia mais, Deus não lhes dava mais segurança e os povos em redor acabavam lhes atacando. Mas é assim? Sim. Vamos ver. Existem algumas passagens aqui que eu fiz apenas a menção da passagem e fiz a que se referia esta idolatria. Então, por exemplo, em Juízes 2:11, a palavra de Deus nos mostra que eles serviam a Baalins. Em 2:13, Juízes também 2:13, eles serviam a Baal e a Astarote. Lá mais para frente, em 3:7, eles serviam a Baalins e a Astarote. Em 8:33, menciona que eles elegeram Baal-berite. Baal-berite era um deus filisteu, especificamente filisteu, por Deus. E em Juízes 10:6, faz então um resumo de toda a idolatria que o povo cometia. Eles serviam deuses da Síria, eles serviam deuses de Sidom, eles serviam deuses de Moabe, eles serviam deuses de Amon, eles serviam os deuses dos filisteus. E por isso eles eram atacados por esses povos que estavam ao redor, e aí eles tinham que voltar aos caminhos do Senhor. Era eleito um juiz, esse juiz os livrava em obediência àquilo que Deus lhes assegurava. Então foram 12 juízes, foram quedas e quedas e quedas. Quedas em idolatria, quedas em desviar-se dos caminhos do Senhor. Então, o que nós vemos aqui em Juízes é o quê? Que quando se desvia do caminho do Senhor, aquele é entregue aos seus inimigos, é entregue aos seus
vizinhos pagãos. Isto nós podemos tomar para a nossa vida. Toda vez que nós estamos no caminho do Senhor, o Senhor nos deixa seguros, o Senhor nos deixa prósperos, o Senhor protege contra qualquer ameaça. À medida em que nos desviamos do seu caminho, como o povo fazia, os inimigos atacam, os inimigos roubam o que é nosso, os inimigos deixam a nossa vida terrível e cheia de percalços, cheia de tristeza. Os deuses cananitas desta época e que depois foram mantidos pelos israelitas, pelo povo de Deus, era de Moabe o deus Quemós ou Camós. Tanto faz, ele está escrito de um jeito ou está escrito do outro jeito. Então, Camós ou Quemós. Em Amon existiu um deus chamado Moloque ou Milcom. Aqui nós temos uma divergência. Alguns estudiosos dizem que Moloque e Milcom eram o mesmo deus. Alguns dizem que não, que Moloque era um e Milcom era outro. De qualquer forma, tanto Moloque quanto Milcom foram adorados pelos israelitas. Na Filisteia, nós temos Dagon. O Amado lembra da história de roubar a arca, né? Quando a arca foi roubada e que a arca foi colocada no templo de Dagon, toda manhã Dagon estava prostrado aos pés da arca. E o Amado lembra também que quando Sansão morreu, ele morreu num templo, numa arena que era dedicada a Dagon. Da Síria, nós vamos encontrar Astarote, Astarte, também o mesmo nome, Baal, que era praticamente em todos os lugares, e Camós também existia ali na Síria. Síria ficava mais para o norte. Sidom, de Sidom, o deus Esmon e a própria Astarote ou Astarte. Na época dos reis, nós vamos observar o seguinte. O primeiro rei foi Saul. Então, eu estou saindo da época dos juízes. Samuel foi o último dos juízes e ele conseguiu manter o povo um pouco mais contido em termos de adoração, um pouco mais contido em termos de adoração. Mas quando Saul foi eleito rei, porque o povo quis, Saul começou a ter um comportamento rebelde. O comportamento rebelde dele era não aceitar a posição dele como rei e não como profeta, como sacerdote. Então, ele fazia coisas contrárias àquilo que a ordem era dada, aquilo que o mandamento era dado, ou seja, existiam coisas que era para Samuel fazer, existiam coisas que era para Saul, e Saul começava a fazer sacrifícios. Saul tinha uma rebelião que foi denunciada por Samuel como pecado de idolatria e feitiçaria. Por quê? Porque ele diz que a desobediência, Deus diz a Saul que o pecado da desobediência é um pecado de idolatria, é um pecado de feitiçaria. Por isso ele foi cortado como rei. E Davi, o Amado lembra da história, Davi segue como rei, né? Ele é aí elevado à posição de rei. Uma das últimas coisas que Saul faz um dia antes da batalha final contra os filisteus, ele vai até uma cidade de Endor, e lá ele pede para consultar uma necromante, a necromante de Endor. No dia seguinte, ele perde a batalha e ele morre, não só
perdeu a batalha, mas ele também morre na batalha, durante a batalha, e os seus filhos também. Salomão sucede Davi. Então, Saul, Davi, Salomão. Salomão, sucedendo Davi, era o rei mais famoso, mais rico e mais sábio que se tem notícia. Entretanto, Salomão acaba por casar-se com muitas mulheres de fora da tribo, de fora do reino, do povo de Israel. Israel não estava dividido ainda. Salomão, para fazer aliança política e para se manter dominando todo Israel, ele acaba se casando com pessoas de fora, com mulheres de fora. E aí acontece que ele é levado a adorar outros deuses. Então a palavra diz em 1 Reis 11:5 que ele seguiu Astarote ou Astarte, que era a deusa de Sidom, e ele seguiu a Milcom ou Moloque. Nós já vamos ver a importância disso, que era amonita. Né? Salomão também, em 1 Reis 11:33, ele completa a lista dos deuses adorados, né? Porque em 1 Reis 11:5 ele dá o nome de 2 deuses, mas em 1 Reis 11:33 ele repete Astarote, Astarte, ele repete Milcom e ele diz que também Salomão adora o deus Quemós, que era moabita. Bom, de Acabe todo mundo sabia, todo mundo já lembra daquilo que Acabe fez em termos de adoração, de idolatria, de uma afronta sem tamanho ao Deus. Ele era casado com Jezabel dos fenícios, lá de Tiro e Sidom. Então, ele segue os passos de Jeroboão, porque quando Salomão morre e porque ele foi idólatra no final da vida, Deus permite que o reino seja subdividido. Roboão, seu filho, fica com um pedaço do sul, chamado Judá, agora recebe o nome de Judá, o reino, e Jeroboão fica com a parte do norte, chamada de Israel. Tá? Então Jeroboão, para não deixar que os israelitas fossem até Judá, no templo, adorar o verdadeiro Deus, ele manda fazer 2 bezerros. Então Acabe segue os passos de Jeroboão, né, seu ancestral. E ele adora não só Baal, como os Baalins e todo o séquito de falsos deuses, influenciados por sua esposa Jezabel, que era fenícia do reino de Sidom e Tiro. Em 1 Reis 18:22, nós vemos que eles mantinham 450 profetas idólatras. Esses profetas aqui não eram profetas de Deus, eram profetas idólatras. Então a gente vê aqui Elias, Eliseu, nós vamos ver aqui todo o trabalho, todo o ministério desses profetas. Acasias, filho de Acabe, fez a mesma coisa. Isto é o que nos conta 1 Reis 22:54. Israel como um povo, então veja, o sul Judá, o norte Israel. Israel como um reino, como um povo, eles já tinham começado errado, eles já tinham começado com Jeroboão fazendo 2 bezerros de ouro para adoração.
Então eles tinham ídolos do bosque, então existiam bosques onde eles faziam idolatria, eles faziam sacrifícios, eles adoravam esses falsos deuses, eles adoravam o exército do céu. Se você não lembra, dá uma olhadinha no vídeo lá dos deuses de influência egípcia, é o vídeo anterior. Eles serviam Baal e eles faziam os seus filhos passar pelo fogo. Quem era o deus que exigia isso? Moloque. Moloque é o Milcom. Alguns dizem que é o mesmo deus, que tem dois nomes diferentes. Isso está em 2 Reis 17, do versículo 16 até o 17. Atália, agora, que era descendente de Jezabel, ela usava as coisas santas do Senhor para adoração aos Balaíns. Olha que afronta. Então ela foi lá no templo, ela era do reino de Judá, ela foi lá no templo, tirou as coisas santas do Senhor de dentro do templo e começou a adorar com aquelas coisas santas os Baalins. Ou seja, ela fez ela tornou aqueles objetos que eram santos, consagrados ao Senhor, em objetos imundos, agora utilizados para os ídolos. Acás fez imagens fundidas a Baalins, isso está contado em 2 Crônicas 28, 2, e Manassés, lá em 2 Reis 21, 3, ele reedifica todos os altos que o seu pai tirou, ele reedifica os altos, ele levanta altares para Baal, ele fez um bosque para adoração e sacrifício, ele se inclina diante do exército dos céus, ele edifica altares na casa do Senhor, ou seja, no templo, para dentro do templo. Atália tirou as coisas do templo e foi lá para fora fazer adoração. Manassés fez pior, ele pegou as imagens de fora e colocou dentro do templo, deixando o templo imundo, deixando o templo todo retirado daquela santidade, daquela consagração que tinha sido feita antigamente. E ele fez pior, ele fez passar o seu filho pelo fogo, ou seja, ele dedicou o seu filho para Moloque. Josias fez uma limpeza em Judá, em Israel e no templo. Aqui nós já vamos observar que o reino do norte já estava quase sendo levado, já estava sendo levado para o cativeiro assírio. E ele fez o que? Ele limpou tudo. Ele limpou todo o território de Judá. Ele foi além, limpou também o que ele pôde do território de Israel. E ele limpou o templo, retirando, destruindo os vasos que tinham sido levados lá para dentro, os vasos idólatras. Ele limpou lugares altos, queimou tudo. Lá onde se queimava incenso a Baal, ao sol, que a gente já viu que era uma divindade egípcia, a lua, que não era só divindade egípcia, nós vamos ver que é uma divindade também cananita, aos planetas, todo o exército dos céus e todos os altares das abominações de Moabe, Amon, Sidom e Síria. Ou seja, isso está lá em 2 Reis 23, do verso 4 ao verso 13, onde a palavra de Deus nos conta a purificação que Josias fez. Os profetas deram muitos avisos. Nós já vimos no vídeo passado a quantidade de avisos que foram dados pelos profetas. Oséias, por exemplo, 2:8, ele denuncia que aquilo que Deus tinha dado como prosperidade, como bênção, que era alimento, eles pegaram e deram para Baal. Então eles pegaram o grão que Deus havia permitido, o mosto, o azeite, o mosto aqui está levando-se em consideração o vinho, que também era uma riqueza, Então o grão, o mosto, o azeite, em vez de eles utilizarem para Deus, eles utilizaram para Baal. Ele denuncia em 2:13
que Deus os castigaria por terem queimado incenso, por terem usado joias em adoração aos falsos deuses. Então, haviam joias, nós já vimos essas joias no vídeo passado, e nós vimos também que existiam alguns outros deuses. Eles seriam atemorizados, diz Oséias 10:5, por causa do bezerro, e eles fariam lamentações por conta disso. E ele denuncia em 11:2, de novo, os sacrifícios e o incenso que eles queimavam, que eles faziam para as imagens de escultura. Sofonias também denuncia. Então, Sofonias nós vamos encontrar 1:4. Deus estenderia sua mão contra Judá e Jerusalém. Agora, Sofonias está falando do reino do sul, exterminando o lugar. Isso vai acontecer? Sim, alguns anos depois isso vai acontecer, quando a Babilônia vence, cerca Jerusalém, cerca as cidades de Judá, queima tudo, destrói tudo e leva essas pessoas todas para o cativeiro em Babilônia. Então ele vai exterminar o lugar, Baal e seus sacerdotes. 1:5 ele diz: e todos os que adoram o exército dos céus e juram por Milcom ou Moloque, que era uma abominação, era um deus abominável. Ele fala, Jeremias fala a respeito dos que não conhecem a Deus. Então, em 2:8, Jeremias 2:8, ele fala: os que não conhecem a Deus prevaricam, profetizam por Baal e andam atrás dele. Ou seja, tudo que eles acham que Baal manda, tudo que eles acham que Baal fala, eles fazem. Na verdade, é a concupiscência, é a maldade do seu coração, a idolatria do seu coração. Em 7:9, Deus os acusa, né? Jeremias fala que Deus os está acusando de furto, de assassinato, de adultério, de falso juramento, de idolatria. Ou seja, tudo que nós vamos encontrar lá no Decálogo, ou seja, nos mandamentos, dos 10 mandamentos, este povo está fazendo errado. Ele está indo após uma falsidade, deixando e se afastando de Deus. Olha lá, ele diz o seguinte: vocês têm um Deus único, um Deus maravilhoso, e agora, 11:13, vocês têm um Deus para cada cidade, um Deus para cada rua. Vocês levantam imprudentemente altares, vocês queimam incenso. Vocês não têm ideia do que isso vai acontecer. Eu estou aqui, todos os profetas antes de mim falaram contra isso e vocês continuam fazendo. 11:17, o Senhor vai pronunciar contra vocês o mal por causa da idolatria. Jeremias pega o final do reino de Judá e ele pega a invasão de Babilônia, de Jerusalém, pelo reino da Babilônia, e a destruição disso tudo. Ele denuncia os altos de Baal, a queima dos filhos no fogo, em 19:5. Vocês imaginem então que situação difícil para este profeta, vendo tudo aquilo, vendo como o coração de Deus estava e vendo que Deus iria fazer o castigo. E isso não demoraria. Jeremias fala, 23:13, vocês fizeram o povo errar. Quem vocês? Os governantes, os sacerdotes, os profetas, esses falsos profetas que falavam coisas absurdas da parte de Baal, quando não havia nada daquilo, era guerra e eles tinham que se emendar, eles tinham que se arrepender, eles tinham que ir após Deus e não após os falsos deuses.
Vocês esquecem o nome de Deus por causa de Baal. E aí ele fala em 32:29, Deus vai mandar os caldeus para pôr fogo à cidade onde eles tinham queimado, posto fogo, incenso para Baal e oferecido libação. Então, onde vocês queimaram para os deuses, onde vocês fizeram idolatria, vocês vão ser queimados. E ele fala mais, ele diz o seguinte, vocês fizeram altos de Baal no Vale do Inom. Vale do Inom é aqui, ó. Então aqui estava o templo estava aqui, ó. Isso aqui é Jerusalém, essa é a cidade de Jerusalém. Então o templo está aqui. Este aqui é o Vale do Inom. E aqui Jeremias diz o seguinte, vocês fizeram altos, vocês construíram lugares de idolatria, de adoração, vocês queimaram os seus filhos aqui, de frente para o templo. Isto é uma afronta. Então, o que é que vai acontecer? Isto tudo será destruído pelos babilônios. Quem eram esses deuses? A gente fala em Baal ou Baalim. Baal é o nome do deus de cada lugar. Então, vocês vão ter, por exemplo, quando o povo de Deus estava nas planícies de Moabe, eles pecaram num lugar chamado Baal-Peor, ou seja, cada lugar tinha um nome do senhor daquele lugar. Então, Baal era um deus, era um deus maior, tá aqui a imagem, né? Então, eles faziam esses postes ídolos, isso aqui é um poste de pedra, onde foi entalhado esse deus chamado Deus Baal. Ou então eles faziam imagens de escultura. Aqui, uma imagem de escultura. Essa escultura podia ser de metal, ela podia ser de madeira, quem era mais pobre, né? A gente viu no vídeo passado. Poderia ser de pedra. Então eles faziam essas esculturas e eles adoravam de frente deles, que não andava, não falava, não fazia nada, não respirava. Eles eram adorados nos lugares altos, nos terraços das casas, tá? E ele era chamado de Senhor dos rebanhos e da produção. O plural de Baal, ou seja, a quantidade de esculturas, quantidade de placas, quantidade de postes ídolos, eram chamados de Baalim, eram vários. Então, o plural de Baal, Baalins, então deuses, né? Eles faziam ofertas, inclusive sacrifícios humanos. Não era muito comum, mas havia sacrifício humano diante de Baal ou dos Baalins. Os sacerdotes, eles se mutilavam, então eles pegavam faca e eles se cortavam à medida que eles estavam em transe, né, da adoração para esse Deus. Ele atuava em toda a área de Canaã, todo o território que Israel conquistou. Então ele atuava, né, em toda esta área, inclusive na Fenícia, onde existiam outros deuses. Astarte ou Astarote era uma deusa fenícia. Ela era, portanto, dos sidônios, de Sidom, de Tiro. Tá? Eles entendem que esta Astarte era e alguns entendem que era filha de Baal ou a esposa de Baal. Então, tinha a família toda aqui, com pai, mãe, filhos, etc, etc. Então, essa Astarte, ela poderia, em alguns casos, eles entendiam que era a esposa de Baal e alguns entendiam que era filha de Baal. Sendo filha de Baal, não impedia que ela fosse esposa, porque eles tinham esse costume de se casarem entre si. Ela era irmã de Camós ou Quemós. A Astarte, o Astarote, ela era dita deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Ou seja, toda vez que você precisava de adrenalina, era a Astarte, né? Toda vez que você estava ligadão,
era Astarte que estava por trás disso. Por isso da sexualidade, por isso da guerra. Os rituais eram todos eróticos, eles faziam aí conjunção carnal, eles faziam sexo, existia todas as sacerdotisas e era tudo muito erotizado, era erótico. Os sumérios chamavam de Star ou Inanna. Star ou Inanna. Inclusive a Babilônia tinha uma porta que era dedicada a ela, a porta de Star, uma porta fabulosa, imensa, grandiosa, que havia sido dedicada a Star. Os gregos a chamavam Afrodite, os egípcios a chamavam Ísis e os romanos a chamavam Vênus. Aqui mais algumas imagens, né? Também tinha os postezinhos, as imagens gravadas em pedra, mas normalmente o que eles faziam eram estas imagens de barro, de pedra, de madeira, né? Simbolizando a Astarte, principalmente levando em consideração os seios e a parte do quadril, então porque era muito erotizado, né? Moloque ou Milcom era a principal divindade amonita de Amon. Lembrem-se que Amon era aparentado com os israelitas, né? Nesta adoração também se faziam ritos sexuais, mas o que mais chamava atenção eram os sacrifícios de crianças. Eles faziam passar as crianças pelo fogo, enquanto estas crianças ainda estavam vivas. Ele tinha o corpo de homem, a gente já vai ver a imagem daqui a pouquinho, um desenho, né? Claro, porque não ficou pra gente. Era o corpo de um homem e a cabeça podia ser a cabeça de um boi ou podia ser a cabeça de um leão. O ventre, no corpo, o ventre formava uma cavidade e era ali que eles botavam fogo. Era um forno onde as crianças eram colocadas vivas, ainda vivas, tinha que estar viva, né? Alguns acham, como eu já falei, que Moloque e Milcom eram o mesmo Deus. A expressão Moleque, quando a gente chama uma criança de Moleque, ela vem do deus Moloque. Então toma cuidado quando você vai chamar uma criança, tá? Evite o nome Moleque, porque está se referindo a esse deus Moloque. Tá aqui a imagem, né? Então, ou uma cabeça de leão, né? Às vezes eles representavam aqui como os braços abertos, eles colocavam a criança aqui dentro, né? E aqui embaixo o fogo. A mesma coisa aqui, ó. Então o fogo, o amado está vendo aqui, a criança está sendo colocada ali e a cabeça, neste caso de cá, é de um boi. Podia ser de um boi, podia ser de um leão. Então, amados, para nós fecharmos o assunto de idolatria, nós falamos de amuletos, nós falamos de adoração que os egípcios nos deixaram aos israelitas. Nós falamos das divindades cananitas, mas não estaria completa essa nossa advertência se nós não falássemos em circunstâncias que às vezes não parecem ser idolatria, mas que são. Isso por quê? Importante que você tenha em mente, meu amado, Deus deve estar no centro das nossas vidas. Se alguma coisa, ou se algo, ou se alguém toma o lugar de Deus na nossa vida, este é um Deus falso.
Este é um caso de idolatria. Então, que seja dinheiro, que seja riqueza, que esteja no centro da nossa vida e governando a nossa vida. O que foi chamado lá no Novo Testamento de mamon, né? Nós vimos a advertência no Novo Testamento, ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a mamon. Então não dá para servir a dois deuses. Pode ser vaidade? Pode ser vaidade. Existem pessoas cuja vaidade é que determina a sua vida e não Deus. Pode ser status, posição social? Sim. Pode ser uma pessoa, seja ela qual for. Uma pessoa que está no centro, de repente começa a adorar aquela pessoa como se aquela pessoa fosse o máximo. Então ela começa a roubar o lugar de Deus. Toma cuidado, a gente viu há pouco tempo que algumas pessoas começaram a tomar o lugar de Deus. Não interessa se ela está dentro da igreja, não interessa se ela está fora da igreja, se ela está tomando o lugar de Deus, ela é um ídolo. Anjos, objetos, a natureza, sol, lua, estrela, água, árvore, pedra, né? Planetas, não interessa. Instituições, porque essa instituição, esta empresa, isso, aquilo, outro. Tudo que toma o lugar de Deus é ídolo, é falso ídolo. E nós estamos fazendo idolatria se nós nos entregarmos. Então qualquer coisa que pareça, que represente uma transcendência, que represente uma coisa superior, isto em nossa vida torna-se um ídolo. Então, meu amado, toma muito cuidado, abre os olhos para que nada, nem ninguém, nenhuma circunstância tome o lugar que é de honra, de glória e pertence somente a Deus. Eu deixo então essa advertência para os amados. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, é burrice, é ingenuidade, é ignorância das coisas de Deus. E aí, Paulo continua. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Isso é ignorância, porque Deus fez tudo isso. Deus criou tudo isso. Isso está lá em Romanos 1, 21, 23. Agora olha aqui, amado, uma coisa importante que já estava em Deuteronômio. Shema, ó Israel. Lá em Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel. Shema, ó Israel. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que nada tome o lugar do Deus verdadeiro, o grande Deus de Israel, o nosso Deus poderoso. Porque há um só Deus, diz 1 Timóteo 2,5. Um só é Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, que se fez homem, que habitou entre nós e que veio nos salvar. E por isso, meu amado, nós temos aqui o resumo de toda essa história. O chamado de Abraão, o cativeiro egípcio, quando eles foram buscar alimento, depois a passagem pelo deserto, tudo que eles fizeram de errado em relação à idolatria. Seja a idolatria egípcia, seja a idolatria cananita, lá em Josué, Juízes e Reis. E o que fizeram aqui causou cativeiro. Eles retornaram
houve o período intertestamentário e apareceu Cristo. Surge Cristo. Deus manda seu Filho, mediador entre ele e nós. Jesus, o nosso único, suficiente Salvador. Amém, amados? Bons estudos.